Olá, gente! Como é que vocês estão? É um prazer ter você aqui de volta. Estou aí chegando na sua casa e eu vou fazer aquela célebre pergunta. E aí, você já ativou a notificação do nosso canal? Eu não acredito que você ainda não fez isso. A gente vai postar as coisas e você não vai ficar sabendo. Aí depois você vai ficar chateado comigo porque eu não te avisei. Eu estou falando, você tem que ativar, tem que se inscrever no nosso canal e nossa relação de amizade. Então, se isso tudo já está resolvido entre nós, eu vou falar do tema de hoje, que são alguns dispositivos intravenosos, né? Aqueles famosos dispositivos que a gente utiliza para puncionar o paciente. Ou para quem ainda não tem muito hábito, não terminou o curso, para pegar a veia do paciente. Em que momento, gente, a gente tem que acessar essa rede venosa do paciente, ou seja, a veia do paciente? Quando a gente precisa coletar sangue, quando a gente precisa que esse paciente está prescrito para que ele seja hidratado, fazer uma hidratação, ficar no soro, quando esse paciente precisa de alguma medicação parenteral, uma medicação também pela veia, ou muitas vezes, dependendo do caso desse paciente, a gente não sabe o que ele tem, né? Vai lá. Muitas vezes esse paciente fica em observação, ainda não se fechou o diagnóstico desse paciente e como esse paciente está em observação, pede-se para puncionar o paciente e ficar ali salinizado. O que significa isso? Deixa ele com a veia. É isso que você tem que interpretar. Deixa ele com a veia, porque ele pode precisar. Porque tem pacientes que o quadro dele pode evoluir. Óbvio que não é o que a gente deseja, mas é uma coisa que pode acontecer. E nós, como profissionais, temos que estar preparados. E aí eu vim te apresentar esses dois dispositivos que são amplamente utilizados nas emergências e ame ou odeie, mas geralmente nos lugares tem dos dois. Como você vai saber qual escolher? Meu Deus, eu escolho um dispositivo tipo Scalp? Ou eu escolho um dispositivo tipo Gelco? Ou catéter sob agulha? Porque Gelco é nome comercial, né? Olha eu fazendo merchan. Mas eu tenho que falar porque ele é amplamente conhecido como Gelco, senão vocês vão ficar na dúvida. O que acontece? O dispositivo agulhado ou borboleta ou butterfly, vou abrir aqui para vocês. Abrir e vou pegar para que vocês vejam. Esse dispositivo, ele tem uma agulha na ponta. Ele é um dispositivo agulhado. Ele foi criado, tá vendo? Tem um alongador e a conexão dele. Essa conexão é de rosca. Aqui vai se conectar a seringa para ou tirar o sangue ou administrar a medicação. E para que esse dispositivo, que é conhecido como Scalp ou Butterfly ou o famoso borboleta, né? Ele foi utilizado geralmente para uso único. O paciente chegou na emergência, vai ter que fazer uma medicação e já vai embora, ele é ideal. O paciente vai coletar um sangue e já vai ser liberado, olha, ele é um ótimo dispositivo. Por quê? Como ele tem diretamente a agulha, se você deixar por um longo tempo ou por um tempo maior no acesso desse paciente, você aumenta significativamente o risco de infiltração do acesso desse paciente, gerando dor, aumentando o tempo desse paciente ficar na emergência e também causando um dano ali no seu processo da assistência de enfermagem. Tudo isso que eu estou te falando, se você quiser se aprofundar, tem no Potter, né? Na literatura Potter. Então, por que eu estou te falando isso? Esse Scalp, ele tem de várias numerações. Geralmente as numerações dele são sempre numerações ímpares. Inclusive eu vou me aprofundar sobre esse tema na aula. Ative as notificações para que você não perca a aula sobre esses dispositivos. Já o Gelco, também conhecido como catéter sobre agulha,
ele já é utilizado, ele já é preconizado quando o paciente vai precisar de um tempo um pouco maior de observação. Ou seja, esse paciente vai ficar numa hidratação, esse paciente vai ficar internado. Por quê? Porque o paciente não fica com a agulha dentro da rede venosa dele. Ele diminui o risco de infiltração e também de flebite no paciente. Porém, você também precisa ter rigorosa observação em relação a isso. O tamanho do gel relacionado à punção tem muito a ver com o paciente que você vai puncionar, a idade dele, o que precisa ser administrado e o caso clínico desse paciente. Por exemplo, um paciente que chega num trauma com uma emergência, numa sala vermelha após um acidente grave, esse paciente vai ser puncionado com gelco 14, que é um gelco muito calibroso, um em cada membro. Por quê? Quanto mais grosso o gel, maior a quantidade de volume que pode ser infundido nele. Vou mostrar para vocês como ele é sem a capinha e que ele, depois da punção, só fica esta parte no paciente. A agulha sai. Essa agulha tem um dispositivo de segurança, então ninguém mais consegue se machucar com ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ative as notificações e eu convido vocês para a aula que nós vamos postar aqui no canal do YouTube sobre dispositivos intravenosos. Foi um prazer. Beijo!